A gravação. Hoje nós vamos estudar a designação dessa semana do Vem Segue-me, que é o livro, a epístola, na verdade, aos Efésios, tá bom? Estou compartilhando aí uma tela com vocês agora. E vamos começar vendo aqui uma visão geral desse capítulo, desse capítulo, não, desse livro. Brenda, poderia ler para nós, por favor? Em sua epístola aos Efésios, Paulo se dirigiu aos membros gentios da igreja, que talvez fossem recém-conversos. Ele ensinou vários princípios de salvação, inclusive como o Salvador nos une, a importância dos profetas e apóstolos, exemplificou nosso relacionamento segundo o Salvador e como podemos sobreviver aos ataques de Satanás. Beleza, Brenda, obrigado. Olha só, nessa epístola aos Efésios, é uma epístola direcionada aos recém-conversos que estavam em Éfeso, mas também se aplica a todos nós, né, membros da igreja, e ele vai incentivar e ensinar o povo sobre a união, sermos um com o Salvador, um com a nossa família, a unidade que temos que ter com o próximo, a importância dos profetas e apóstolos, a importância de fortalecer o nosso relacionamento com o Salvador e de sobreviver aos ataques de Satanás, tá bom? E sobre essa palavrinha sobreviver, eu queria perguntar para vocês hoje, qual é digamos assim, qual aspecto da sua vida você acha mais importante que você tem feito para te ajudar a sobreviver espiritualmente hoje, em nossos dias? Que aspecto da sua vida, ou o que você tem feito na sua vida, que você sente assim que tem sido mais relevante para te ajudar a sobreviver espiritualmente hoje? Pensa um pouquinho aí. Se alguém quiser compartilhar no chat, ou compartilhar ligando o microfone. Para mim, o que tem sido bem importante nesses tempos é assistir aula do Instituto. E é o que eu sentia também quando eu fazia seminário. Isso é o que me ajuda bastante, porque eu sempre estou aprendendo alguma coisa a mais e é um momento como se fosse uma escola, né? A gente Uhum. estuda, a gente lê, a gente faz uma prova até. Então é como se fosse uma escola espiritual para mim. Puxa, muito bom, Matheus. Então, as coisas que você aprende, né, tem aprendido no Instituto, a tua frequência é um dos teus itens, assim, de segurança, tem te ajudado a sobreviver, né, espiritualmente. Muito bom, obrigado, Matheus. Isso é um orgulho, né, Vitória? Esse rapaz é outro patamar. Alguém mais pensou em algo que gostaria de compartilhar? Eu gostaria. Bom, eu entrei agora, né? Mas eu vou ouvir a pergunta, não sei bem o contexto, mas Sim. uma coisa que tem estado na minha mente nas últimas semanas, para mim especialmente, eu tenho pensado muito sobre a lei do sacrifício, sabe? Que é um convênio que a gente faz. Eu fico pensando o tanto que eu estou disposta a fazer isso, que às vezes me pedem para fazer uma coisa difícil, servir na igreja, alguma coisa assim, eu digo, poxa, mas eu tô cansada. Tô cansada, tem outras pessoas que não estão fazendo nada, podem ajudar. Aí eu paro e penso, poxa, mas será mesmo que não daria para fazer isso? Será que se eu fizesse um pouco mais de sacrifício, mesmo cansada, ou um sacrifício de tempo, será que no final, como é eu me sentiria melhor, mesmo cansada tendo feito isso, ou tendo negado, né? Então, isso é uma coisa que tem estado na minha mente, o tanto que eu posso fazer, porque a gente nunca pode correr mais do que as nossas forças nos permitem, né? Mas também a gente não pode deixar de cumprir a lei de sacrifício. Então eu tenho tentado encontrar um equilíbrio nisso para fazer as coisas
que eu tenho que fazer, que nem sempre vão ser fáceis, muito fáceis, mas também para que eu possa dar o melhor, né? Sim, Vitória. E isso é um assunto bem interessante, né, também, que você falou que essa questão de nos sacrificarmos é uma questão bem pessoal, né? A gente tem que ser muito sensível, sábio, para que a gente possa fazer os sacrifícios que o Senhor requer de nós, que às vezes não são cômodos, né? E às vezes também não são fáceis, mas também a gente tem que ter atenção para não correr mais do que as nossas forças nos permitem, né? E também não fazer menos, né, do que a gente poderia fazer, a nossa capacidade. E o sacrifício, colocar nossa vida no altar do Senhor, né, é um aspecto importante que nos ajuda a sobreviver espiritualmente. Porque quando a gente não está disposto a nos submeter à vontade do Senhor, a gente pode correr no risco de submetermos à nossa vontade. E às vezes às vezes, ou na maioria das vezes, isso pode ser morte espiritual. Obrigado pelos exemplos. Nós somos todos Vitória, olha aí, Brenda. Ô, Vitória, a Brenda falou isso, somos todos Vitória. Todo mundo tem esse desafio. Obrigado, eu fiz essa pergunta para vocês porque nessa epístola, Paulo ele vai citar alguns exemplos de aspectos do evangelho que podem nos ajudar a sobreviver espiritualmente. É como se fosse meios que o Senhor nos dá, itens de segurança, eu posso dizer assim, para que a gente possa sobreviver espiritualmente. O primeiro que a gente vai estudar está lá em Efésios, no capítulo 2. Se vocês puderem abrir as suas escrituras, mas eu vou colocar aqui no chat. Vamos estudar o versículo 20, 21, 19, 20, 21 e 22. Deixa eu colocar aqui no chat para gente, para facilitar aí para vocês também. Efésios 2, 19, 20, 21 e 22. Acho que cada um poderia ler um. Brenda 19, Mateus 20, Luciene 21 e Vitória 22. Assim, desculpa. Assim que Uhum. já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. No qual todo o edifício bem ajustado cresce no templo santo do Senhor. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Obrigado. Olha só, olha o que Paulo está falando para os santos aí. Tinha alguns recém-conversos lá que poderiam se sentir estrangeiros e forasteiros na igreja. E isso porque, naquela época, os conversos gentios, eles tinham algumas restrições, inclusive de acesso ao templo lá. Então, Paulo estava ensinando isso, né? Que não deveria ter essas restrições. Que agora, como eles eram membros da igreja, eles podiam desfrutar plenamente das bênçãos do evangelho e se sentir parte da família de Deus e como concidadãos dos santos. Agora, na opinião de vocês, o que pode fazer uma pessoa se sentir uma estranha ou uma forasteira na igreja hoje? Ou se vocês já se sentiram assim, estranhos e forasteiros na igreja? O que pode fazer uma pessoa se sentir assim na igreja? O que eu ouço falar muito, assim, eu ouvia, né, que agora eu não estou tão envolvida com obra missionária, é, é sobre a amizade. As pessoas não se sentem, Sim. às vezes, acolhidas pelas pessoas que já estão lá na capela e elas vão se sentindo mal por elas não terem amigos, e aí elas vão se sentindo meio estranhas. Ou geralmente é isso.
Isso, às vezes amizade, né? As pessoas estão indo na igreja, se batizam na igreja, mas não tem aquele, de repente, aquele acolhimento, né? E a pessoa se sente uma força, até porque é um mundo novo para ela, né? É uma um novo meio de vida, novas, novas palavras, nova cultura, e às vezes ela pode ser difícil para ela. Ela pode sentir um estrangeiro na igreja. Obrigado. O que mais? O que vocês Bom, eu ia acham? falar um pouco mais ou menos sobre isso. Uma coisa que me deixou reflexiva ultimamente, eu estava na aula do jazz da minha aula, e pra gente é uma coisa muito comum ir para a igreja, sentar lá, assistir a aula, e a gente estava debatendo o Vem Segue minha aula todinha, e aí no final foi feita uma pergunta que tinha que responder todos os alunos, alguma coisa assim. Aí quando chegou, era um irmão que tinha uns 2 meses de batizado. A gente não teve a sensibilidade de ver que ele era recém-converso, né? E aí ele disse, gente, me desculpe, mas eu não entendi nada do que vocês falaram Olha a só. aula todinha. E eu fiquei tipo, poxa, é verdade, né? Ele não sabe, não é simples para ele, sacerdócio, apostasia, coisas que a gente conversa, e a gente conversando lá, kkkk, todo mundo interagindo, e ele fingindo que estava interagindo, né? Mas no final, então, se ele não fala, a gente não ia nem se ligar de que talvez ele não estava entendendo bulhufas do que a gente estava falando, né? E talvez isso dificulte um pouco o aprendizado dele. Então, o entendimento que ele ainda não estava tendo por ser recém-converso pode ser uma forma de exclusão, né? Poxa, eu não consigo nem Sim, conversar com eles direito porque eu não sei o que eles estão falando. É uma nova linguagem, um negócio que eu não sei, não sabia nem o que era Vem e Segue-me. Então, a gente tem que estar um pouco atento nisso, né? Porque ele falou, né? E que bom que ele falou, mas que bom pode que ter ele uns falou. que não falam, porque aí depois disso, né, os líderes do JAD, os professores tiveram essa sensibilidade um pouco mais, né? Um exemplo, Vitória. Ainda bem que ele falou, né? Que pode acontecer da pessoa ter esse sentimento, né? Não falar, a gente não percebe, a pessoa vai embora e talvez vai demorar para voltar. Mas obrigado, muito bom, excelente exemplo. Tem vários motivos, né? Vocês citaram aí. E que Paulo ensina aí nesses versículos que pode ajudar as pessoas a não se sentirem estrangeiros ou forasteiros, ou inclusive nós mesmos? O que ele ensinou aí que a gente pode aplicar para nós, para ajudar as pessoas a não se sentirem estrangeiros ou forasteiros, ou até mesmo nós, para que a gente não possa se sentir um estrangeiro ou forasteiro na igreja? Cada vez, não tem briga. O que você acha, Matheus? Consegue ver algo aí nessas escrituras que ele ensinou? Pode ajudar as pessoas a não terem esse sentimento? Acho que a parte principal que diz lá é que ele está edificado sobre Cristo, né? Lá diz que Cristo é a pedra de esquina. Então, acho que por um lado, é, as pessoas elas sabem o porquê de elas estarem na igreja, né? De que é porque seguem a Cristo e tal, e podem não se importar muito, né? Se elas vão ficar um pouco sozinhas no início, né? Porque elas sabem que elas estão indo lá para ter a comunhão com Cristo. E também, por outro lado, pode ser que isso ajude a pessoa a se sentir mais próxima, né? Porque vai estar interagindo com pessoas da mesma crença que ela, né? E aí ela pode se sentir mais à vontade de ter essas conversas espirituais com outras pessoas, todo mundo edificado sobre Jesus Cristo. Bom, obrigado, Matheus. Gostei muito disso, né, que você falou. Isso serve para nós e para um recém-converso, né? Independente da nossa situação na igreja, se Jesus Cristo for a nossa pedra de esquina, a pedra principal de nossa vida,
A gente pode, por meio da expiação do Salvador Jesus Cristo, sentir que nós fazemos parte da família de Deus, que nós somos seus filhos, que nós somos filhos de Deus. Talvez ali na aula, no momento, a gente possa estar sentindo assim, mas o mais importante é saber que nós estamos edificados na pedra de esquina, na pedra que é Jesus Cristo. E ele falou lá, né? Que nós edificamos nossa vida em Jesus Cristo, quando também edificamos nossa vida sobre o fundamento de apóstolos e profetas, né? Isso é muito importante. E, bem, a gente acabou de vir de uma conferência geral, né? Semana passada foi poderosa essa conferência, mas eu queria saber de vocês de que maneiras nós podemos edificar nossa vida sobre os apóstolos e profetas e sobre o Salvador Jesus Cristo. E por que isso tem sido importante para nós hoje? Por que isso é importante para nós hoje? E vocês podem compartilhar até como vocês têm feito isso também. Como vocês têm edificado sua vida sobre o fundamento de apóstolos e profetas e do Salvador Jesus Cristo? Como é que vocês têm feito isso na prática? É, eu já até esqueci metade da pergunta, mas é, com, quando teve a conferência geral, né, eu estava pensando sobre as redes sociais, porque eu trabalho com rede social, então eu passo muito tempo conectada. E às vezes eu fico muito estressada com isso. E eu sempre estou vendo pessoas dando dica, conselho e não sei o quê, do que a gente tem que fazer com a nossa vida, né? E aí eu teci um convite para as pessoas assistirem baseado nisso, né? A gente ouve tanta coisa e às vezes a gente faz o que essas pessoas estão pedindo, né? Ah, usa esse tipo de maquiagem, faz isso aqui no teu relacionamento, a gente vai lá e faz. Então, por que que a gente não faz isso com os apóstolos, né? Com os profetas? Então, é uma maneira da gente edificar a nossa vida em Cristo, é a gente ouvindo os conselhos e mandamentos que eles estão nos dando e indo fazer, né? Porque assim a gente, é como se fosse realmente a dica lá da blogueira de maquiagem, a gente vai lá, não vai testar. Então, é a mesma coisa com os ensinamentos dos apóstolos e do profeta, a gente tem que procurar fazer para saber que vai dar certo, porque na verdade a gente sabe que o que eles estão dizendo é a maneira mais certa da gente viver, né? Isso, muito bom. Muito bom. Gostei da analogia, Brenda. Não tem como a gente edificar a nossa vida sobre o Salvador Jesus Cristo se a gente não está atento aos profetas, ao que os profetas ensinam, e se a gente não coloca à prova, né? Como a Brenda falou, que eles ensinam. Então, de certa forma, ser membro da igreja e não seguir os profetas, não estar atento ao que os profetas falam, sem perceber, é como se a gente estivesse sendo um estrangeiro ou um forasteiro na igreja. A gente não está desfrutando de tudo que o Evangelho tem nos oferecer. E sem perceber, talvez Jesus Cristo de fato não seja a principal pedra de esquina da nossa vida. Só pelo fato da gente não estar atento ao que os profetas ensinam. E não buscar se esforçar para aplicar. Então, eu queria fazer um exercício com vocês hoje, com base no que a Brenda falou. Eu vou colocar aqui no chat 3 palavrinhas, tá? 3 palavrinhas? Não, mudou aqui. Queria que você ponderasse na última conferência e selecionasse, é um teste de memória, hein? E de buscar suas anotações aí. Mas eu queria que vocês pegassem uma última conferência e pegassem uma mensagem
ou algo que foi ensinado que vocês aprenderam, e depois ponderasse o que vocês sentiram ao aprender isso que foi ensinado na conferência, e o que vocês se comprometeram a fazer na sua vida por causa disso que vocês aprenderam e sentiram na conferência. Tá bom? Seleciona uma mensagem que você aprendeu sobre algum assunto. Pondera sobre o que você sentiu ao aprender essa mensagem. E, de repente, pode ponderar o que mais te tocou na conferência. E, o mais importante, o que você decidiu fazer na sua vida por causa do que você sentiu. Tá bom? Vou dar um minutinho para vocês ponderarem nessas perguntas aí. Fazer esse exercício. Vocês estão pensando, vou colocar uma gravura aqui para vocês. Tá bom? Alguém gostaria de compartilhar aí suas respostas, se não for muito pessoal, para essas perguntas? O que aprendeu, o que sentiu e o que vai fazer na sua vida por causa do que aprendeu e sentiu sobre algum assunto da conferência? É, eu fui ver agora, né, no aplicativo da igreja, da Biblioteca do Evangelho, para lembrar de algumas, alguns discursos que foram ditos, só para lembrar o nome, né? E eu lembrei de um que eu gostei, que foi quando o discursante falou que ele não era professor, ele não era estudante, ele não era várias coisas, né, que são títulos dados aqui na mortalidade. Ele falou que ele era filho de Deus, né? Porque ele explicou que uma profissão ou qualquer outra coisa aqui, ela pode ser passageira, né? No momento você é aquilo, depois você pode deixar de ser, mas ser filho de Deus é uma coisa que é eterna, né? Então, algo que eu aprendi foi sobre eu ser um filho de Deus e que eu carrego esse título para sempre, né? Assim como todo mundo aqui na Terra. E eu pude sentir o Espírito comigo nesse momento, sentir um pouco de plenitude, né? Saber que eu tenho algo muito maior, né? Ser um filho de Deus é algo que supera todo o resto das atribuições aqui. E Sim. uma coisa que eu pude colocar para a minha vida, né, como mudança, é sempre me reconhecer, né, nesse valor. Sempre que eu estiver em algum momento, eu lembrar de que eu sou um filho de Deus e agir de acordo, né, ser condizente com
esse título. Matheus, obrigado por compartilhar isso. Como é que você, tendo essa ação aí, ao você ter essa meta, né, essa ação importante que você falou aí, de se lembrar que você sempre é um filho de Deus, como você acha que isso vai edificar a sua vida nessa pedra de esquina que é Jesus Cristo? Como você acha que essa ação que você vai tomar vai te ajudar nisso? Acredito que vai me ajudar a me conectar cada vez mais com os céus, né? Já que a minha verdadeira natureza, ela não é terrena. Então, eu vou ter sempre que buscar cada vez mais a Cristo e o seu evangelho para conhecer a mim mesmo, né? E lembrar de que eu vim à Terra para justamente mostrar isso, né? Ser testado para mostrar de que eu vou escolher seguir esse caminho. Obrigado, meu amigo. Muito bom. Obrigado por compartilhar isso conosco. Alguém mais? Deixa eu compartilhar o que você pensou, sentiu e o que vai fazer na sua vida por causa do que sentiu e aprendeu? Eu posso falar? Pode, deve. Teve um discurso, eu não lembro agora qual foi o discursante, que ele deu 3 passos, falando que a gente tinha que estar em lugares santos, estar com pessoas santas, e o outro acho que era ouvir o Espírito. E aí, nesse segundo passo de estar com pessoas santas, né, ele falou que a gente tinha que escolher bem as pessoas com quem a gente estava se relacionando, os nossos amigos, né, e ser um bom amigo. Então, o que eu pensei que eu iria fazer sobre essas coisas é que eu ia me esforçar para não estar em lugares que não são bons, e que eu Hum, ia me esforçar para também fazer amigos que são mais, como eu posso falar, santos, né? É que quando a gente é. pensa santo, a gente pensa uma pessoa meio que perfeita, mas Sim. não é perfeito, é uma pessoa que está se esforçando. Então, eu pensei que também, às vezes, a gente pode até estar em um lugar santo, mas a gente está com pessoas que não estão se esforçando para ser santas. E aí a gente é, precisa fazer um filtro também disso. E aí foi isso que eu pensei que eu ia fazer. É, muito bom, Brenda. Excelente, né? Acho que foi o Alden Anderson que falou sobre essas sugestões para a gente ter o espírito conosco, né? E que bom, né? Ter atenção com as pessoas, a nossa volta, as pessoas, elas nos causam muita influência. E a gente também pode causar muita influência sobre elas. Mas elas podem nos ajudar. Elas podem influenciar sobre como nós estamos sendo suscetíveis ao Espírito. Eu queria propor esse convite para nós, que a gente possa estar atento às palavras dos profetas. Não só aprendê-las, mas buscar sentir como elas se aplicam à nossa vida e, principalmente, fazer metas de viver aquilo que eles nos convidam a fazer. Eu tive uma experiência nessa última conferência. Na primeira sessão foi um 70 autoridade geral, eu não me recordo o nome dele, mas ele compartilhou uma mensagem sobre as ofertas, né, as nossas ofertas. Inclusive, a gente falou isso na última aula, e ele mostrou para nós como é que o auxílio humanitário estava sendo utilizado pela igreja. Ele mostrou vídeos de pessoas, crianças na África, que estavam sendo abençoadas com alimento, né, devido às contribuições dos membros. E ele nos incentivou ali, né, a continuar pagando nosso dízimo, nossas ofertas. E eu tenho essa prática já de pagar o dízimo das ofertas. Então eu podia pensar, mas isso aí eu estou fazendo, né?
tenho feito isso, mas quando ele falou isso, na hora que ele falou, eu tive um sentimento de que eu devia ser mais generoso nas minhas ofertas, principalmente no auxílio humanitário. Quando eu vi uma criancinha comendo algo, eu vi que de alguma forma eu poderia aliviar o sofrimento daquelas pessoas, né? Devido às minhas doações. Naquele mesmo momento eu fiz uma outra doação, né? Eu já tinha feito minhas doações mês passado, mas naquele momento eu fiz uma outra doação para auxílio humanitário e eu fiz uma meta de que a partir de agora eu vou ser mais generoso nas minhas ofertas, né? Especialmente no auxílio humanitário. E eu senti que é isso que Deus quer de mim naquele momento, né? Sobre esse assunto. Então, eu penso que quando a gente edifica a nossa vida nessa rocha que é Cristo, a gente vai ter esse tipo de impressão. A gente vai, pelo Espírito, saber o que o Senhor quer de nós nos diversos assuntos de nossa vida. Ele vai nos mostrar, ele vai nos tocar, se nós estivermos suscetíveis, sensíveis a ele. E nossa vida vai mudando aos poucos quando fazemos isso. E eu sei que os profetas são chamados por Deus. Eles são servos autorizados do Senhor para nos ajudar a voltar para casa, vencer os desafios dessa vida, os perigos dessa vida. Então, seguir os profetas é estar em território seguro, né? É estar seguro. Bom, algum comentário, alguma pergunta que gostaria de fazer? Muito bem. Então, vamos para o nosso segundo item de segurança. Lá ainda em Efésios, no capítulo 6, Paulo ele vai falar sobre a armadura de Deus, nos vestir da armadura de Deus, tá bom? Acho que vocês se lembram desse conselho que ele dá, um conselho muito conhecido, né, por nós. E eu vou compartilhar um vídeo com vocês, onde ele vai ensinar por que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. Então, eu vou compartilhar o vídeo e depois eu queria que a gente pudesse discutir isso. O que temos que nos vestir de toda a armadura de Deus? Deixa eu compartilhar aqui. O áudio tá bom, viu? Por favor. Tá dando para ouvir direitinho. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos.
Acho que deu para ouvir, né? O bom áudio. Espero que sim. Mas, de acordo com o que Paulo ensinou aí, qual a importância para nós de hoje nos vestirmos dessa armadura de Deus, pelo que Paulo ensinou aí, e que a gente pode aprender com ele? Ele citou algumas frases ali, né, importantes. De cada vez. Vai lá, Matheus. Ele falou para a gente tomar cuidado com as astutas ciladas do inimigo, né? E eu achei interessante que ele chamou de astutas, né? Não é somente uma armadilha qualquer. E nossos dias vão ser cada vez mais provadores, né? Vão ser desafiadores. Verdade, Matheus. Não é uma ciladinha qualquer, não. É uma astuta cilada. Afinal de contas, Lúcifer, ele é muito experiente em armar ciladas para os filhos dos homens. Ele faz isso há muito tempo. Muito antes da gente nascer, ele já fazia isso. Então ele é muito bom nisso, em armar ciladas. Uma cilada é uma armadilha, algo que você, sem perceber, pode cair e pode morrer espiritualmente, sem perceber. Ele é muito bom nisso. E a gente tem que estar atento. Obrigado, Matheus. O que mais? O que mais que ele falou lá da importância da nossa armadura hoje? Já colocou o que ele ensinou. Conseguem lembrar de algo mais? Vamos lembrar juntos aqui. Opa, alguém ia falar? Vai lá, Brenda. Eu falo pra caramba. É, o que a gente estudou aqui em casa, né? E a gente estava debatendo, e aí a gente lembrou de uma coisa que foi dos convênios do templo, né? Porque a gente é abençoada, tipo, da cabeça até os pés, né? E uma outra coisa também que eu lembrei foi que quando os nefitas lá e os lamanitas foram fazer guerra, né? Eles estavam ainda aprendendo como era que eles tinham que se vestir, né? E aí teve uma parte que eles vestiram só uma parte lá do corpo, eu não sei. E aí eles atacaram em outro lugar. Então, o inimigo, ele sabe das nossas fraquezas. A gente não pode vestir só o capacete, tem que vestir tudo, porque senão ele vai lá e ataca em outra parte que está despreparada. Porque justamente ele faz, como o Matheus falou, né? Ele faz astuto, né? Não é uma coisa assim que ele não está pensando, ele está planejando. E a gente também tem que planejar, tá pronto para vencer essas coisas. Uau, muito bom. Ele só quer isso, né, Brenda? Ele só quer um descuido nosso. Ele só quer uma desatenção, uma negligência com algum aspecto da nossa armadura, porque é ali que ele vai atacar, né? Como fez no livro de Mórmon, né? Ele faz isso conosco. E por quê, né? Por que que ele faz isso? Aqui no versículo 12, Paulo ele ensina sobre isso, né? Eloá, você poderia ler para a gente? Está aqui no chat. Efésios 6:12. Posso sim, estão me ouvindo? Sim, Tá, vou ler aqui, tá no chat, né? tá no chat. Porque não temos que a lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso. É isso aí, Luan. Qual é a nossa situação hoje, então, Luan? Então, hoje, né, nós temos que lutar, né, contra as influências, né, do inimigo na nossa vida, sejam por más companhias ou por crenças que as pessoas estão tendo ultimamente, né, que vão contra os princípios da igreja. Então, são todas coisas que nós temos que lutar, né? Muitas pessoas até têm preconceito ou menosprezam as pessoas que acreditam ainda, né, nas coisas que nós acreditamos. Verdade, Luan.
Sabe que todo dia, quando a gente acorda, a gente tinha que ter esse sentimento, que nós vamos para uma luta, um combate, nós estamos em guerra hoje. A guerra que começou lá antes do mundo existir, ela foi transferida, né? Ela continua hoje na Terra. Não é uma guerra contra a carne, como Paulo falou aqui, contra a carne e o sangue. Alguns lugares do mundo, sim, hoje, além de ter a guerra espiritual, ainda estão tendo uma guerra física, mas hoje aqui para nós, nossa principal guerra é espiritual. E a gente tem que, todos os dias, quando nos levantarmos pela manhã e ao longo do dia, a gente tem que avaliar como está nossa armadura, como está nossa preparação para essa guerra, para que a gente não seja uma baixa no final do dia, no exército do Senhor. Alguém ia comentar algo? Quem ligou o microfone, eu acho. Queria fazer algum comentário? Vamos analisar juntos essa armadura? Paulo ele descreveu ali alguns aspectos dessa armadura e eu queria, provavelmente vocês já conhecem essa armadura, né? Mas eu queria relembrar os pontos dessa armadura. Queria que vocês dessem uma olhada rápida aqui, ó. Aqui tem, na primeira coluna tem escritura, na segunda coluna fala parte da armadura, na terceira coluna o que essa parte da armadura representa, dá uma olhadinha. Na quarta coluna, opa, a parte do corpo que é protegida, o lombo, o coração, os pés, o corpo, a cabeça. E na última coluna, o que a parte do corpo pode representar. Olhadinha rápida aí, só para relembrar aí o significado da armadura. E eu vou compartilhar aqui, fazer uma pergunta para vocês. Todo mundo já está doutor aí? Na armadura de Deus? Já relembrou, né? Queria propor duas perguntas para vocês. Vou colocá-las no chat, tá bom? Na verdade, até vou fazer três. Eu coloquei algumas perguntas no chat aí, com base no... Ao vocês observarem esses pontos da armadura, queria perguntar o seguinte. Sobre a última coluna, ao pensar em nossa batalha contínua contra Satanás, por que você deseja proteger esses aspectos da sua vida relacionados à última coluna? Por que você desejaria proteger esses pontos da sua vida? A outra pergunta, considerando ali a, a proteção espiritual fornecida pela armadura, ou que ela representa ali na terceira coluna, como cada uma dessas peças da armadura espiritual nos protege contra as ciladas do diabo, que o Mateus citou aí. Como é que a verdade, a justiça, a fé, como é que esses aspectos, essas peças da armadura nos protegem contra as ciladas do diabo, na opinião de vocês? E uma última pergunta, que circunstâncias você já enfrentou quando toda a armadura de Deus o protegeu espiritualmente? Pensa um pouquinho aí, pondera nessas perguntas, depois eu queria ouvir vocês.
Quem quiser compartilhar suas respostas, pode compartilhar. Se não quiser responder todas, mas queria ouvir sua resposta para uma dessas perguntas aí. É, uma das, uma das armaduras aí que me chamou a atenção, né, foi as botas, os sapatos, que é a preparação do evangelho, que estão protegendo nossos pés, né? E isso me chamou a atenção porque ah, lá representa os nossos lugares em que nós estamos, aonde nós estamos indo, o que estamos fazendo. Então, para mim, o pé, né, é uma nossa base. É, é o que a gente escolhe, para onde a gente vai, o que a gente faz. Então, isso é muito importante, né? Porque o inimigo vai tentar justamente te enganar nas coisas simples, né? Das pessoas com quem você conversa, se relaciona, os lugares onde você frequenta, as formas como você se prepara, se você não dá tanta atenção para as coisas do Senhor e coloca outras coisas acima. Então, a nossa preparação, ela é a nossa base, né? Proteger nossos pés é de suma importância por isso. Bom, Matheus. E você me fez lembrar aí do presidente Nelson, né, na última conferência agora, ele falou que uma das consequências das nossas escolhas nessa vida, da onde nossos pés estão nos levando, é que isso vai definir aonde vamos morar, né, depois dessa vida, o lugar onde vamos morar. Então, importante a gente proteger esse aspecto da nossa vida, né? Estar atento, né, com as nossas metas, o curso da nossa vida, com as nossas ações, porque elas vão determinar para onde nós estamos indo. A gente precisa estar atento. Obrigado, Matheus. Muito bom. Alguém mais? Gostaria de compartilhar os pensamentos aí, sua ponderação? É, tem a pergunta que falou o que você queria proteger, né? Eu acho que o que eu gostaria de proteger é a cabeça, porque eu fiquei pensando que Satanás, ele sempre tem, ele não tem controle dos nossos pensamentos, né? Não tem Sim, controle de nada sobre nós, a gente que dá para ele, né? Mas ele sempre está sim. tentando entrar na nossa mente justamente porque é a nossa mente que controla todo o resto, né? Ela controla o pé, Hum, o coração e tudo, né? E também fiquei pensando que o presidente Nelson falou sobre pensamento, né? Ele disse pense celestial. Então é uma coisa opa, que realmente a gente precisa cuidar da nossa cabeça, senão a gente começa a ter pensamentos e esses pensamentos vão levando a gente a ações que talvez não sejam tão boas. nossa, excelente, Brenda, muito bom. Gostei muito, né? Como é que está nosso capacete hoje, né? A gente está vestido com o capacete da salvação, né? Nossos pensamentos estão protegidos contra pensamentos ruins. Nossa inimigo, como você disse, Brenda, ele vai tentar colocar coisas ruins ali no palco da nossa mente, né? E às vezes, como acho que foi até o Mateus que falou, né? Pensamentos ruins até sobre nós mesmos, que nós não somos capazes, que a gente não consegue, que nós não temos valor. E a Brenda deu um excelente exemplo, né? Que a gente possa pensar celestial. O presidente Nelson ensinou isso, né? Que a gente possa avaliar isso. Como estão nossos pensamentos? Estão protegidos? Isso. Obrigado, Brenda. Muito bem. Alguém mais? Eloá, Luciene?
chat. Opa, a Eloá gostou da parte do peitoral. Para Eu gostaria de proteger nossa... compartilhar o versículo 16, Pois não, que Luciene, vamos fala: lá contar. tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E diz assim que o escudo, né, é a fé, né, no caso, quando nós estamos Uhum. protegidos, temos ali o escudo, né, nós temos fé e é protegido o corpo inteiro, porque a todo tempo nós temos batalhas a ser cumpridas, todos os dias. E se for observar, o inimigo ele está tentando contra as pessoas que estão na igreja, né? Porque as pessoas que estão na igreja que estão tentando fazer o certo, que estão se esforçando. As pessoas que estão no mundo ele nem já está do lado dele. Sim, sim, Mas aí, como dizer assim, para proteger toda a nossa alma, porque o que nós buscamos é a nossa salvação, né? Então, sim. se nós não não nos protegendo com o escudo, nós iremos perder nossa alma. Nossa, profundo isso também, hein, Luciene? E sabe que isso me fez lembrar disso, que o inimigo ele quer e quer nos tornar tão miseráveis quanto ele. Em um ponto uma parte do nosso discipulado que ele vai tentar atacar é a nossa fé. É a nossa fé em Jesus Cristo. Porque quando não temos fé, nós não temos esperança, nós não temos caridade, nós não somos obedientes, nós não fazemos sacrifícios. Quando nós não temos fé, nós temos medo, desesperança, desânimo, vontade de não fazer nada. E a fé, mesmo quando a gente tem fé, mesmo desanimados e sem vontade de fazer, a gente vai lá e faz quando a gente tem fé. A gente não para, porque a fé são as obras. Sem fé, nós não podemos agradar a Deus. Sem fé, a gente não vê milagres em nossa vida. Sem fé, a gente não vê o poder de Deus em nossa vida. E a gente precisa nos defender com esse escudo da fé. Porque Satanás tem lançado vários ataques contra a nossa fé. Se a gente não tiver bem com esse escudo bem alto, nós podemos ser atingidos, né, por esse ataque do adversário e perder nossa alma. Obrigado, Luciene, muito bom. A Eloá compartilhou aqui. Ela compartilhou sobre o peitoral, sobre proteger nossas paixões, para garantir que estejam alinhadas com as coisas que realmente importam. Onde está nosso coração, está nosso Deus. Isso tem até uma escritura, né? Onde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração, né? E, de fato, a gente tem que proteger nosso coração. É do nosso coração que provém todos os nossos sentimentos, né? Nossas ações. Então, a gente tem que protegê-lo, às vezes, de nós mesmos. E a gente precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Entregar nosso coração a Ele. E para isso, a gente precisa usar essa parte do peitoral, né? Andar em retidão. Obrigado pelos comentários. Eu queria propor que a gente pudesse ponderar sobre nossa armadura hoje. Será que tem algum aspecto da nossa armadura espiritual que eu não estou usando? Ou que está um pouquinho fraquinho? Será que o meu escudo está baixo? A espada está baixo, né? Será que tem algum aspecto da minha armadura que eu preciso melhorar? Se tiver, que a gente possamos fazer metas. E por quê? Por que que a gente tem que fazer isso? A gente já falou, porque nós estamos numa guerra espiritual. E a gente precisa sobreviver usando essa armadura que o Senhor nos deu. Eu queria compartilhar uma citação aqui, que pode ser uma grande motivação para nós
todos os dias para investir nossa armadura de Deus. Deixa eu compartilhar aqui. Do Elder Robert C. Oaks. Luciane, pode ler para nós? Posso. As almas do valor eterno que refletem toda a armadura de Deus são a verdade, a justiça, a fé, a oração e a palavra de Deus. Essas armas são empunhadas em nossas mentes, bocas e movimentos. Todo pensamento, palavra e ação justos são uma vitória para o Senhor. As apostas são extremamente altas. Os prêmios são as próprias almas dos filhos e filhas de Deus. Sua salvação eterna. E essa alma serão ganhas ou perdidas com base na virtude e na limpeza, com base na caridade e no serviço, e com base na fé e na esperança. Quem está do lado do Senhor? Quem? Ei, obrigado, Luciane. Queria encerrar nossa aula hoje com essa ponderação. Quem está do lado do Senhor? Nós estamos do lado do Senhor? Eu oro para que, sim, nós possamos estar ao lado do Senhor e para isso nós possamos vestir a nossa armadura da verdade, da justiça, da fé, da oração, da palavra de Deus, da palavra dos profetas, porque a nossa alma está em jogo. A nossa salvação, nosso destino eterno. Eu sou muito grato pelo Salvador Jesus Cristo, por ele ter vindo à Terra e ter nos redimido. Por meio da sua expiação, a gente pode ser limpo. A gente pode vencer essa guerra. Porque ele venceu essa guerra. Ele venceu o mundo e por causa disso nós não podemos vencer. Eu oro para que se nós formos atingidos, se acontecer um dia de nós sermos atingidos por não estarmos usando alguma parte da armadura, que a gente possa se arrepender. A gente possa buscar o Senhor, buscar o seu poder de cura, ir para a enfermaria, se cuidar e voltar o mais rápido possível para a batalha, para essa guerra, porque o Senhor precisa de nós. Ele precisa de cada um de nós. Cada um de nós somos importantes para ele. Eu sei que essas coisas são verdades. Os profetas foram dos 12, a primeira. Essa armadura de Deus são uma demonstração do amor que ele tem por nós, do cuidado que ele tem por nós, no desejo dele de que a gente possa voltar para casa, que esse possa ser o nosso desejo. Eu compartilho esse testemunho, essas palavras com vocês, e muito obrigado por vocês estarem aqui, por todo o bem que vocês têm feito, por vocês serem guerreiros e guerreiras valentes no exército do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Tirei aqui, Mateus, já tirei um print. Se tiver alguém com vocês aí assistindo, vocês me avisam, tá bom? Vou colocar aqui na frequência. Para encerrar, Luciane, poderia fazer a oração de encerramento para a gente? Por favor. Posso.